Muito boa tarde e sejam muito bem-vindos às celebrações do Dia do Contabilista 2024. As boas-vindas igualmente para quem nos acompanha através do canal da Ordem no YouTube e CC Clix, porque este, a exemplo de todos os eventos que aqui realizamos, está a ter transmissão em direto através dessas nossas plataformas. Aproveito para agradecer igualmente a presença de João Só neste palco e agradecer também a partilha das suas pequenas confidências, a sua boa disposição e o facto também de se ter associado ao Dia do Contabilista. Assinala-se a dia 21 de setembro o dia de São Mateus, padroeiro dos contabilistas. E foi em 2018, sensivelmente cerca de 6 meses depois de ter tomado posse, que o então Conselho Diretivo, presidido por Paula Franco, decidiu instituir o Dia do Contabilista. Este ano decidimos antecipar a celebração para o dia 20 e estamos confiantes que certamente São Mateus não se vai aborrecer com os contabilistas portugueses. Em 2018, as comemorações assinalaram-se no Porto e de lá para cá conheceram já diversos palcos. Passaram em 2 ocasiões pela Altice Arena, coincidindo na altura com os respectivos congressos. Houve um evento exclusivamente online, por razões que todos sabem, relacionadas com a pandemia. Tivemos também em Porto Alegre, na altura coincidindo com a inauguração da representação permanente de Porto Alegre. Voltamos ao Porto e estamos este ano de regresso a Lisboa. Promover a união e a coesão entre os contabilistas foi o ponto de partida para estas celebrações, enquanto se discutiriam igualmente temas transversais à profissão. O futuro presente da profissão é o mote para as celebrações deste ano e é também por aí que irá o nosso primeiro painel desta tarde. Para nos ajudar a desconstruir este aparente imbróglio semântico, temos connosco Pedro Pinheiro, que é Presidente do ISCAL e membro da Assembleia Representativa desta Ordem. Nuno Moreira, Diretor Executivo da Stanton Chase Portugal. E, como não podia deixar de ser, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Eu passarei de imediato a palavra à nossa bastonária, que irá moderar e conduzir esta sessão. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Antes de me juntar aos restantes oradores aqui, porque hoje é um dia de luto nacional e porque hoje até é um dia em que muitas sessões foram desmarcadas, ponderámos também desmarcar, mas achámos que já estava tudo em andamento, gostaria também de pedir aqui um minuto de silêncio em homenagem a todos aqueles que faleceram agora no âmbito dos incêndios e também pedir por todos aqueles colegas que passaram por dificuldades nesta altura. Portanto, se não se importarem, pormos-nos em pé e um minuto de silêncio. Penso que já estamos. E então vamos dar continuidade aqui ao nosso festejo do Dia do Contabilista. Muito bem, vamos então aqui dar início à nossa sessão, as sessões do Dia do Contabilista.
contabilista, como o Jorge Magalhães disse, já se vem a festejar desde o momento em que o Conselho Diretivo deliberou sobre este dia para festejarmos a nossa profissão, para festejarmos aquilo que somos, que é sempre importante. Costuma-se dizer que festejamos porque precisamos às vezes de enaltecer, precisamos de motivar, mas mais do que tudo precisamos de refletir neste dia sobre aquilo que somos, sobre aquilo que queremos ser, e por isso esta sessão tem precisamente o tema o futuro presente da profissão. Estamos num momento de viragem e é muito importante termos aqui este painel que vou conduzir e que tenho um prazer enorme em estar com o Pedro Pinheiro e com o Nuno Moreira, aqui a fazermos este painel que vem precisamente numa altura de grande mudança na profissão. Mudança por vários motivos, e também quero partilhar convosco aqui. Mudança porque tivemos uma mudança de estatuto bastante significativa e hoje estamos a implementar tudo aquilo que no futuro vai trazer melhorias e diferenças na profissão, mas acima de tudo porque estamos a viver um período de mudança em relação aos acessos à profissão. Há uns anos atrás, 2, 3 anos, a nossa maior discussão aqui, e vem em vários palcos, tinha a ver com a atratividade da profissão. Como é que captamos os jovens? Temos poucos contabilistas, precisamos de contabilistas, temos uma profissão envelhecida e o nosso grande foco e preocupação era esta. Hoje estamos numa discussão diferente. Tivemos uma experiência nestes últimos 2 meses fantástica, que foi com a mudança das regras de acesso à profissão. De repente tivemos um boom de candidatos completamente fora daquilo que era esperado. Portanto, atratividade, afinal, não falta. Faltavam, se calhar, condições, esclarecimentos, tentarmos vender um bocadinho a profissão da forma mais realista do que aquela com que muitas vezes é vista e, por isso, de repente, em 2 meses, em julho e agosto, tivemos 5.000 candidatos ao próximo exame da Ordem dos Contabilistas Certificados. E isto, de facto, foi estrondoso, dá-nos uma nova realidade, uma nova visão, uma perspectiva muito positiva para a profissão, porque temos um grande número de membros acima dos 65 anos, temos poucos jovens, até aos 35 anos, e precisávamos de fazer esta mudança. E, felizmente, com as novas regras de acesso, também resultado da alteração do Estatuto, conseguimos cativar 5.000 candidatos para a Ordem, o que é, de facto, uma coisa que nunca imaginámos que fosse possível e que é, obviamente, algo muitíssimo positivo. E também vamos discutir isso aqui, porque hoje, com este fator ultrapassado, aquilo que era um ponto negativo, que em muitos fóruns discutíamos sobre a falta de atratividade da profissão, hoje vamos discuti-lo de outra forma. A atratividade parece-me que já está resolvido, não é isso que está em causa, pelos vistos é atrativo, os jovens querem vir para a profissão. Agora precisamos de olhar para este, então, futuro presente da profissão e o que é um pouco isto. Realmente eu sou uma apaixonada por esta profissão, como todos sabem e conhecem, e acredito muito que esta profissão fará a diferença no país, na economia e no mundo. E por isso é que temos que pensar também este novo modo daquilo que é o futuro e o presente da profissão. Porque como é que vamos construir aquilo que queremos para o futuro, como é que vamos construir formas de cada vez mais a economia ser dinâmica e haver respostas a esse dinamismo e fazer com que os contabilistas acompanhem tudo isso com os grandes desafios que têm pela frente. Todos sabemos que a profissão de contabilista certificado é uma profissão com enormes responsabilidades e isso era um dos pontos que até apontávamos como a questão da atratividade. Responsabilidade, hoje em dia, diz-se muito que os jovens não gostam da questão da responsabilidade, mas profissões que de facto são relevantes em qualquer país, são profissões que trazem para si responsabilidade. E isto é um fator que, de uma forma realista, temos que enfrentar. Agora, a responsabilidade também traz sucesso, também traz realização. E é esta forma de desconstruirmos um pouco aquilo que está por trás de uma profissão que é exigente, que tem que ter muito conhecimento, é esta desconstrução que temos que fazer. Eu diria que há vários pontos aqui já no início importantes. O nosso painel aqui dos nossos designers que fizeram para hoje, para o Dia do Contabilista, com os números desconstruídos, e nós também queremos desconstruir um bocadinho a imagem da profissão.
Depois este início com o João Só, que nos trouxe um início diferente do Dia do Contabilista. Trouxe-nos músicas, todas elas podemos adaptar um bocadinho aos contabilistas, esta última como heróis. Sem dúvida que os contabilistas são heróis de uma sociedade, são heróis que enfrentam todos os dias enormes desafios e que têm que corresponder a esses desafios diariamente, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista contabilístico, quer do ponto de vista naquilo que é uma das suas principais funções, que é estarem ao lado dos empresários a enfrentar os desafios. Portanto, temos aqui já muito para desconstruir hoje nestes painéis, nesta nossa sessão, e não tenho dúvida que o Pedro e o Nuno nos vão ajudar aqui a desconstruir isto um pouco, e por isso vou agora começar aqui um bocadinho este debate. E deixaria a primeira pergunta aqui para o Pedro, partilhando um bocadinho connosco esta visão sobre o tema que trazemos aqui hoje e sobre a sua realidade, que sendo presidente do ISCAL, de uma das maiores escolas de contabilidade do país, qual é a realidade e como é que os jovens encaram a nossa profissão? Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer na pessoa do Sr. Bastonário o convite para estar aqui hoje nesta sessão que muito me honra. Porque, de facto, existe aqui a necessidade, eu concordo, existe aqui a necessidade de desconstruir. E muitas vezes é dessa desconstrução que eu penso que vem o aumento da atratividade pela profissão. Houve aqui um trabalho, acho que todos nós concordamos, mas nunca é demais enaltecê-lo, houve aqui um trabalho muito grande das equipas lideradas pela Sra. Bastonária, no sentido de dar aqui uma maior notoriedade àquilo que é a profissão e que, obviamente, trouxe uma maior atratividade. E, de facto, foi o culminar agora com esta alteração das regras de acesso neste número de potenciais candidatos. Eu não sou daqueles que defende que a profissão é pouco atrativa. Ela não é pouco atrativa. E um dado que é objetivo tem que ver com o acesso ao ensino superior nos cursos de contabilidade. Se nós fizermos um estudo longitudinal acerca deste acesso, as vagas têm sido sempre preenchidas, cada vez com médias mais altas, e logo, isto o que é que nos diz? Diz-nos que estudantes com 17, 18 anos, no momento de acesso ao ensino superior, não consideram pouco atrativa a profissão, porque senão não escolheriam um curso nesta área. Acho que temos depois aqui um passo intermédio sobre o qual devemos refletir, devemos discutir, que tem que ver com de que forma é que depois o mercado de trabalho recebe estes recém-licenciados, recebe este talento que é criado. E eu também não sou, e eu sei que isto é discutível, eu também não sou daquelas pessoas que defendem que o mercado se tem que adaptar completamente às novas gerações. Mas há, de facto, e partilhando aqui 4 traços que normalmente estão muito associados a esta geração dos millennials em diante, há aqui 4 traços que ajudam a explicar, por vezes, a questão de nós dizermos que há falta de atratividade. Um dos traços tem que ver com o estilo de educação, e quando falo de educação, estamos a falar de educação parental, que lhes foi incutido, em que lhes foi dito, dia após dia, ano após ano, que eles são os melhores, que são uma geração brilhante, que vai ter aquilo que quer só porque sim, e que isto depois tem um impacto na percepção que eles têm sobre a sua interação com a sociedade. Há depois aqui um segundo traço, e sem me alongar muito, porque cada um deles permitir-nos estar aqui a falar tempo infindável. Há depois um segundo traço que tem a ver, esta é uma geração que ainda que não consiga definir o que isto é uma geração que procura sempre um propósito. Ainda que se lhes perguntarmos qual é o propósito, eles tenham dificuldade em encontrá-lo, mas eles procuram uma instituição de ensino superior que lhes traga um propósito, procuram uma entidade empregadora que lhes traga um propósito. E isto acaba por ser também um fator crítico da inserção deles no mercado de trabalho. Um terceiro tem a ver com algo que é subejamente falado, que é uma adição pela tecnologia, está subejamente estudado, que é uma adição por dopamina, que os torna, que lhes traz comportamentos aditivos relativamente à tecnologia, ao uso dos telemóveis, ao uso
de um conjunto vasto de tecnologia que têm ao dispor e que lhes traz uma quarta característica que tem a ver com impaciência. É uma geração que quer tudo muito rápido, porque se habituou a ter tudo de forma fácil e imediata. E fazendo aqui um raciocínio, olhando para muitos dos que estão aqui, vão se rever nisto. Há meia dúzia de anos, podia andar mais para trás, mas há meia dúzia de anos, quando nós queríamos ver, e uma coisa simples do nosso dia-a-dia que não tem a ver com o contexto profissional, quando nós queríamos ver uma série, o que nós fazíamos, há uma década atrás, esperávamos pacientemente, semana após semana, que os episódios saíssem. Nós hoje temos uma geração que o que é que faz? Anda para a frente no episódio e só vê o final, e vê o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E se nós generalizarmos isto para o contexto da vida destas gerações, é uma geração que tem tudo muito rápido. Eu, quando cresci, enviava uma carta e esperava pela resposta. No contexto profissional, eu enviava pelo correio um pedido de documentação e esperava uma semana, 2 semanas que a documentação chegasse. Eu hoje envio um mail e meia hora depois estou a ligar a perguntar: já vi o mail? Não respondeu a alguma questão. E este é um quarto traço desta geração. E o que acontece muitas vezes, se pensarmos, é que o mercado continua a operar exatamente da mesma forma como sempre operou. E espera que uma geração com características completamente distintas daquelas que tinham antes se consiga adequar e consiga integrar. E muitas vezes não consegue. E ao não conseguir, não tem a ver com falta de vontade. Tem a ver com falta de um conjunto de competências que não foram desenvolvidas, até competências de cariz social que não foram desenvolvidas e que conduzem a que exista, por um lado, alguma dificuldade de atração, porque continuamos a promover da mesma forma como fazíamos para uma geração completamente diferente e, portanto, a resposta é diferente. E, por outro, outra das dificuldades tem a ver com atração. Desculpem, tem a ver com retenção. Porquê? Porque a retenção é outro dos grandes problemas que assolam a profissão hoje. Mesmo quem consegue atrair, e atenção que há uma escassez de recursos humanos nesta área, eu costumo dizer muitas vezes, se tivesse a possibilidade de abrir o dobro das vagas e de formar o dobro dos licenciados na instituição que tenho a honra de presidir, eu colocaria o dobro dos profissionais no mercado sem grande dificuldade. Portanto, há uma escassez de facto. Mas mesmo aqueles que muitas vezes conseguem atrair, e se pensarmos nas conversas que vamos tendo paralelamente, muitas vezes falam de uma outra dificuldade, que é: eu consegui atrair, mas passado 3 meses saiu, passado 6 meses saiu, passado 1 ano saiu. Portanto, há também um problema de retenção. E este problema de retenção, que acho que é transversal a todos os que estão aqui, pelo menos quando digo, vejo muitas cabeças a abanar que sim, portanto, não é nada que seja novidade. Este problema de retenção tem aqui 2 ou 3 aspectos pelos quais pode ser encarado. Obviamente, há um contexto económico que está aqui associado. Ou seja, salários mais baixos habitualmente estão associados a taxas de retenção menores, enquanto salários mais altos estão associados habitualmente a taxas de retenção maior. E, portanto, há aqui uma necessidade de aumentar, no fundo, o rendimento que é proporcionado e que, obviamente, está dependente de um aumento da notoriedade da profissão em si, de um aumento da percepção de criação de valor por parte daqueles a quem prestamos serviços e que, no fundo, acaba por redundar num aumento daquilo que cobramos pelos serviços. Portanto, é aqui um efeito cíclico e que não se resolve atacando apenas um dos sítios. Há depois aqui mais 2 aspectos do que vamos acompanhando dos recém-licenciados e do que vamos falando com eles. Há aqui mais 2 aspectos que muitas vezes têm tido impacto. Um tem a ver com esta necessidade de propósito que eles procuram. É preciso a esta geração dar-lhes contexto. É preciso que eles percebam que há, dentro da organização onde estão, um propósito da organização, mas há também um propósito para eles dentro da organização. É isto que os alimenta, é isto que lhes permite continuarem dia a dia, ainda que
quando se pergunta, mas o que é o propósito? Muitos deles não sabem bem o que é. E dão uma explicação meio redonda que não é acordar de manhã e saber que quer vir trabalhar. E isto acontece porquê? Porque no mercado muito aquecido, se não vier de manhã trabalhar para aqui, ele sabe que vai trabalhar de tarde para outro sítio. E sabe que se não gostar, troca. E, portanto, há aqui também esta necessidade de entrar com este aspecto em linha de conta. Um terceiro, e para não me alongar e para irmos aqui deixando de fluir, tem também muito a ver, e eu não vou entrar muito neste aspecto, até porque vamos ter hoje aqui uma pessoa que é especialista na matéria, tem muito a ver também com o estilo de liderança associado a cada uma das organizações. O estilo de liderança que durante anos foi perfeitamente aceite e que não era sequer um fator de análise por parte daqueles que acediam ao mercado, hoje em dia é também um fator crítico na escolha. E é por isso, e é por estes fatores todos que eu não considero, e depois já desenvolverei aqui mais um pouco, mas não considero de forma alguma que a profissão não seja atrativa. A profissão é atrativa hoje, do ponto de vista de uma geração que chega ao ensino superior com 17, 18 anos. As vagas continuam a ser todas preenchidas, cada vez com melhores notas. Digo-me, as notas não são aquilo que já foram. É válido para esta profissão como é válido para as outras todas. O ensino secundário não se faz por profissão, faz de forma generalista. E, portanto, aqui não sentimos isso. Temos um mercado onde, ao longo destes últimos anos, a procura por talento é maior do que a oferta e, portanto, também aqui Portugal continua a ser atrativo. Temos tido cada vez mais empresas a operar aqui e tem vindo a crescer. O que eu penso que pode aqui melhorar o binómio atração/retenção tem a ver com discutirmos também de que forma é que o enquadramento destas gerações que hoje chegam ao mercado de trabalho pode ser feito do ponto de vista, de potenciar a captação e, em segundo lugar, de potenciar a retenção desses talentos. E nós temos aqui, na plateia, e há aqui algumas caras que eu conheço, temos aqui excelentes exemplos de entidades empregadoras que não se queixam de retenção e dizem que têm taxas de retenção muito superiores, quando existem outros que têm taxas de retenção muito inferiores. Qual é a variável que aqui conduz a que isto seja verdade? E em muitos casos tem a ver com esta desadequação entre aquilo que quem procura talento e aqueles que oferecem talento perspectivam do ponto de vista da integração na organização. Portanto, acho que estes são alguns dos fatores críticos que nos levam muitas vezes a dizer: há escassez de recursos? Sim, sem dúvida. Portanto, temos que nos tornar cada vez mais atrativos para que o pouco talento disponível vá, no fundo, permitir ser utilizado pela nossa organização. Em segundo lugar, há a questão da retenção. E a questão da retenção tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com a cultura da organização. Tem muito a ver com algo que esta geração privilegia muito, que é o equilíbrio entre família, trabalho. Tem muito a ver com a questão do propósito. Tem muito a ver com a questão do estilo de liderança. Tem muito a ver com a capacidade de lhes dar futuro. Porque lembrem-se, e termino por aqui, lembremos-nos todos de uma coisa: esta é uma geração, esta que estamos agora a absorver no mercado, as que absorvemos nos últimos 2, 3 anos, é uma geração que, por força de N questões do foro educacional, por um lado, por questões relacionadas também com a pandemia que vivemos, é uma geração que não desenvolveu um conjunto de competências sociais que era expectável terem desenvolvido. E, portanto, quando são colocadas num contexto organizacional que é, sem sombra de dúvidas, um contexto de relações humanas e que lhes são exigidos esse tipo de competência, muitas vezes não as conseguem implementar porque não as têm. Conduz a quê? Conduz a que muitas vezes é mais fácil sair porque não sei como lidar com a situação. E isso faz com que as taxas de retenção sejam mais complexas. Portanto, terminando aqui esta primeira parte, não considero que exista uma crise na profissão, não.
graças ao trabalho que tem sido desenvolvido pela Ordem, a profissão goza de uma notoriedade que provavelmente nunca gozou. É hoje reconhecida de uma forma como provavelmente nunca foi reconhecida, e a atratividade aos jovens mede-se não só pelo número de candidatos que existiram na Ordem, como anteriormente pelo número de candidatos que se candidataram ao ensino superior em cursos nestas áreas. Há, de facto, um problema de escassez de recursos e há, por outro, um problema de retenção de talento e de políticas que permitam incrementar esta retenção de talento. Obrigada, Pedro. Deixaste aqui reflexões importantíssimas, mas eu diria que essa falta, digamos assim, de reconhecimento da profissão era assustadora. E é uma das coisas que realmente vimos a batalhar, porque como é que é possível que a profissão mais importante das áreas das ciências económicas fosse, durante anos, menosprezada e considerada uma profissão de menor importância? Quer dizer, não faz sentido nenhum. E isso era assustador para o país, para a economia e para tudo aquilo que vivemos, porque a base está toda na preparação da informação financeira. Todas as outras profissões das ciências económicas bebem nesta informação. Como é que é possível não se ter valorizado durante anos? Ainda bem que estamos no caminho certo e que este ponto mudou e que o reconhecimento hoje é generalizado, muito mais às vezes do exterior do que dos próprios contabilistas certificados. Isso é uma coisa que nós temos de trabalhar internamente para melhorar a autoestima, a noção do conhecimento que se tem, a noção da profissão, do poder que temos entre mãos. Nós somos a única profissão que tem o poder de contar e escrever histórias das empresas todos os dias. Somos nós os únicos que escrevemos a história. E isso é uma coisa que muitas outras profissões podem gabar ou ter o orgulho de poder ter este privilégio de o fazer. Agora, isto tem que ser valorizado, porque isto é importante para toda a economia. A base é aquilo que está aqui, é aquilo que fazemos todos os dias. Se for mal feito, tudo o resto é feito de forma errada. Portanto, esta tem que ser, e só pode ser, a profissão mais valorizada das áreas das ciências económicas. Agora, estamos a passar por um período de pleno emprego nestas áreas, que traz, como em tudo, obviamente, depois a falta, a escassez de pessoas nesta área. Porquê? Porque havendo pleno emprego e havendo muitas áreas nas ciências económicas mais fáceis, com menos responsabilidade e até com melhores salários, e aí é que é um ponto muito negativo da nossa profissão, apesar de já estar completamente diferente do que era há 6 anos, quando começámos a liderar. Os salários aumentaram substancialmente e isto é positivo, até é positivo para o empregador, embora muitas vezes o empregador num primeiro momento não o veja dessa forma, mas é a valorização de uma profissão que tem responsabilidade, que tem importância, que tem conhecimento e que tem que ser valorizada. E este caminho que se tem que fazer é extremamente importante. Por exemplo, não faz sentido um diretor financeiro não ser contabilista certificado. É algo que não é compatível. Como é que, não se tendo uma base boa de contabilidade e de fiscalidade, se pode ser um diretor financeiro? Não é um requisito, não está nas nossas competências exclusivas, mas é um requisito base, diria eu, para o exercício desta profissão. E por isso são estas mudanças de mentalidade que têm que ir existindo. E por isso está connosco aqui, que é o nosso próximo orador, o Nuno Moreira, que é diretor executivo da Stanton Chase Portugal, que nos vai falar um bocadinho sobre recrutamento e também sobre o que é que se pretende no perfil das áreas das ciências económicas e como é que se valoriza, ou se já se valoriza mais, no currículo, ser um contabilista certificado. Só ainda uma parte, antes de lhe passar, tivemos uma situação há uns tempos interessante, que eu falei com um jovem, que não se queria inscrever destas áreas, não se queria inscrever na Ordem, porque inscrever-se na Ordem não lhe trazia mais-valia. No ano seguinte, o jovem tropeçou com um emprego fora, que era um emprego dos seus sonhos. E quando foi responder ao recrutamento, num país que não era Portugal, um dos requisitos era estar inscrito na ordem profissional do seu país, na ordem que tinha requisitos contabilísticos e fiscais. E ele não estava inscrito e perdeu a sua oportunidade. Nós nunca sabemos quando é que as oportunidades nos batem à porta. Um requisito base e ser contabilista certificado é uma mais-valia, é currículo, e nunca nos podemos esquecer disso e desvalorizar isso. Passo-lhe então agora aqui a palavra.
Muito obrigado. Eu vou-me colocar de pé, se não se importam, também, até porque tenho uma apresentação aqui. De qualquer forma, eu antes de avançar para a apresentação do PowerPoint, gostava de fazer assim uma breve introdução e para quem não me conhece, eu chamo Nuno Moreira, eu sou, muito obrigado, o Managing Director da Stanton Chase Portugal. Eu, no fundo, sou um profissional de recursos humanos há cerca de 28 anos, há quem diga que não parece, mas são 28 anos. E durante estes 28 anos trabalhei em duas grandes escolas, uma escola alemã durante 14 anos e outra aproximadamente 4 anos numa empresa espanhola. Portanto, desde 2014 que desenvolvo funções nesta companhia e antes até de fazer a apresentação do PowerPoint, eu gostava só de, porque queria dar os meus parabéns naturalmente ao Pedro, agradecer, é uma honra estar aqui, à doutora Paula Franco, mas também dar os parabéns ao Pedro pela excelente apresentação, que tocou em aspectos absolutamente cruciais, diria, vitais para um bom profissional, nomeadamente nesta área. E começava logo até por fazer um exercício com todos vós. Eu sei que depois da hora de almoço é um bocadinho mais complicado. De qualquer forma, eu queria já propor um exercício que é apenas só tem que levantar o braço, está bem? Não tem que levantar os dois, é só um. E aquilo que eu iria perguntar desde já é quem é que aqui nesta sala considera que as pessoas são o ativo mais importante da companhia ou das empresas? Uau, boa. E aqui nesta mesma sala, quem é que acha que um departamento estratégico de recursos humanos é muito importante nas empresas? Está composto? Sim. E aqui nesta sala e nas empresas onde trabalham, quem é que tem um departamento de recursos humanos na empresa implantado que seja estratégico para as pessoas? Bom, isto de alguma forma clarifica, no fundo, aquilo que as pessoas pensam, aquilo que é uma ideia mais teórica, talvez que muitos diretores-gerais dizem nas festas de Natal, que as pessoas são o mais importante, não é, da companhia. Mas depois, na prática, é extremamente difícil pôr em prática estas, enfim, estas ambições, esta estratégia de valorizar o capital humano. Atrair, e pegando também nas palavras ali do Pedro, atrair implica, na minha perspectiva, duas grandes dimensões. Por um lado, o employer branding que a empresa poderá ter. Duas empresas, como sabem, completamente iguais no seu funcionamento. Uma pode ter a vantagem de pagar menos e a outra tem que pagar mais, porque tem, se calhar, uma marca que não é tão forte no mercado. Para um colaborador é mais prestigiante trabalhar numa marca do que outra. Portanto, o empregador tem aqui um papel muito importante. E eu digo isto porque eu, há cerca de um ano atrás, sensivelmente, fui a uma conferência da Antran, fui a uma conferência também, posteriormente, passado 2 meses, na área hoteleira, e passam exatamente o mesmo problema. A atratividade. Ora, vocês conseguem imaginar alguém que queira exercer uma função de camionista? Bom, só o nome às vezes acusa, não é? Um jovem vai ser camionista. Qual é a ideia que vocês têm de um camionista, não é? Eu acho que é um bocadinho transversal. Não é uma ideia muito sexy. Não é uma atividade sexy. São normalmente grandes, musculados, manga cabeada. E, portanto, o que é que a organização está a fazer para cativar? Porque há muita coisa que podem desenvolver. Vocês têm ideia, bem melhor do que eu, há 40 anos, o que era um cozinheiro?
Vejam o que a área hoteleira evoluiu. Neste momento é um chefe que anda de bata branca e que tem uma equipa de pessoas que gera fantasticamente e que dá um know-how. E agora, ser chefe é interessante. Portanto, todo o investimento das organizações e das empresas depende muito da sua capacidade ativa de poder cativar as suas pessoas e o investimento que faz no employer branding da própria função. Eu falava há uns anos atrás também com uma diretora de recursos humanos de uma empresa de metalomecânica, mas para a indústria automóvel, cerca de 1.200 pessoas a trabalhar. E então ela dizia-me assim, oh, Nuno, é impossível contratar, por exemplo, pessoas para a área da fundição. Porquê? Porque temos cartazes distribuídos em que está um homem completamente negro com uma pá a colocar as coisas num forno e isto é completamente impossível conseguir cativar talento, pessoas profissionais. Portanto, eu tenho a dar os meus sinceros parabéns a todo um trabalho desenvolvido pela Ordem, no sentido de cativar e dar uma imagem, e pelos resultados que apresenta, são manifestamente muito interessantes. Muitos parabéns a todas as pessoas que fazem parte também deste trabalho. Depois temos outro tema, que curiosamente o Pedro deu-me aqui algumas palavras-chave, que tem a ver com a retenção. Eu chamar-lhe a retenção até muitas vezes custa a dizer, não é? Reter alguém, quase que temos que obrigar alguém a ficar na empresa, não é? Às vezes dá vontade, não é? Não vais embora, ficas cá porque tu fazes muita falta. Mas lealizar é sem dúvida nenhuma talvez o termo mais interessante e que tipicamente os jovens também não estão muito virados para trabalhar 40 anos, trabalhar 30 anos na mesma empresa, na mesma organização. Eles não estão preparados para isso. E digo que nós temos perante o nosso mercado, talvez, os jovens mais inteligentes e com um nível de sofisticação muito elevado. E que muitas vezes nós tratamos-los mal porque não tem resiliência, não tem concentração, ele quer fazer 4, 5 coisas todas de uma vez só e depois não termina nenhuma. É isso que eu digo ao meu filho. O filho tem 21 anos e, portanto, quer fazer tudo, mas depois tudo espremido. Epá, mas terminaste alguma coisa? Ai não, mas vou terminar. Ninguém sabe quando, mas o objetivo é um bocadinho esse. No entanto, temos aqui um tipo de geração Z, que é uma geração fantástica. É mais bem educada de todo o tempo, de toda a história, digamos, a geração mais bem formada, é uma geração efetivamente muito interessante e que vale a pena investir o vosso tempo nestas pessoas e nestes jovens em particular. Eu considero que a questão de lealizar os jovens nas organizações é uma tarefa bastante complicada. O mercado está completamente, diria, preenchido, mas temos aqui alguns problemas, sob o ponto de vista até do próprio engagement, que existem formas, nós na área de recursos humanos temos várias estratégias e também todas as pessoas que trabalham em empresas sabem disso, desde a questão da própria remuneração, melhorar a remuneração, incentivar com prémios, com viagens, com carreira profissional, porque não é? Desenvolver uma carreira profissional não tem que ser uma carreira de há 30 anos atrás, onde a pessoa tem que subir de forma vertical um determinado posicionamento na organização, de todo. Pode ser por outras vias, pode ser por outras áreas e continuar motivado no sentido de procurar uma profissão digna e que seja, de alguma forma, também bem vista, porque há também uma certa valorização desses pontos. Queria só referir que esta questão dos jovens poderem se manter também na organização depende, acima de tudo, das lideranças. E aqui tocamos num aspecto que é absolutamente crítico. Eu tenho aqui alguns slides para depois vos mostrar, mas um estudo da McKinsey diz-nos que 48% das pessoas estão a pensar em sair da empresa onde estão. Ou seja, 48%.
Vamos colocar um bocadinho assim a coisa na prática, não é? 45% desta sala, 48%, está a pensar em mudar de emprego, o que é perfeitamente legítimo, porque muitas vezes não tem a ver necessariamente com a própria empresa, tem a ver com a chefia direta, porque o tratamento, a forma de gerir, de comunicar, e sabemos que também, segundo a Forbes, nos diz que uma das competências mais importantes para os próximos anos vai ser a empatia. Sabemos que os nossos jovens estão muito habituados a trabalhar sozinhos, de forma individual, talvez aumentaram um bocadinho com a questão da pandemia, isolaram-se mais. Isso, na minha opinião, não é de todo uma desculpa, até porque eu acho que nós próprios, enquanto profissionais, não admitimos e temos também todo o processo muito bem desenvolvido e não permitimos, por exemplo, uma das reuniões que nós fazíamos há uns anos atrás, presencialmente, a pessoa até podia chegar 5 minutos atrasada, teve a estacionar, foi o tempo de subir as escadas e ir até ao escritório. Se agora há um atraso no Zoom ou no Teams de 2 minutos, há um alerta. Epá, o que é que se passa? 2 minutos? Isto é um minuto? 1 minuto já é um atraso, é grave. Portanto, nós próprios também não somos suficientemente condescendentes com a evolução que está a ter e, portanto, vamos nos adaptando ao ritmo dos nossos jovens também a ter este grau de exigência perante os outros. 5 minutos, 10 minutos, há uns tempos atrás, há uns anos atrás, até era pacífico. Hoje, 1 minuto é grave. 2 minutos estou a desligar a chamada. Não há razão para chegar 2 minutos atrasado. E sabe-se lá porque muitas vezes os computadores têm vida própria, não é? E, portanto, quando querem desligar, desligam e uma pessoa fica numa situação extremamente debilitada. Mas estávamos a falar da questão das lideranças, e as lideranças têm aqui um papel absolutamente chave no bem-estar e no desenvolvimento dos profissionais. E eu acredito numa liderança situacional. Aliás, o meu trabalho de tese é feito nessa área, porque um líder que não seja capaz tem que ser equitativo, portanto tem que ter um sentido de justiça, tem que ser transparente, tem que ser genuíno, tem que ser um excelente comunicador, mas acima de tudo tem que estar preparado para diferentes situações e atuar em diferentes formas para tirar o proveito devido para a sua boa gestão. E respondendo aqui também, aproveito para responder aqui à Paula Franco, relativamente aos CFOs a não serem certificados, eu confirmo. Nós, enquanto empresa de Executive Search, somos uma empresa que trabalha, acima de tudo, em funções estratégicas, funções de topo, funções difíceis de contratar. Acredito que contabilista não é, pela quantidade de profissionais que temos, mas existem muitas funções que são extremamente complexas, difíceis, e são, no fundo, essas que a Stanton Chase faz. Depois trabalhamos também a área do desenvolvimento e a área do talent management. Mas dizer que, efetivamente, quando nós procuramos um CFO, e são muitos os projetos que desenvolvemos nessa área, nem sequer nos tocam na questão da certificação, não é? É na ordem. E, portanto, é um tema que importa sublinhar, porque, efetivamente, a questão comportamental é crítica na boa gestão da organização, mas a vertente técnica também tem que estar lá. E, portanto, queria só fazer este breve, que não foi breve, não é? Este preâmbulo, porque no fundo gostava também de vos apresentar aqui, muito rapidamente, nós todos os anos fazemos um CEO Survey. Esse CEO Survey teve o desenvolvimento no início deste ano, foi publicado há uns tempos atrás, e, portanto, isto é uma breve apresentação da empresa, como já disse. Portanto, estas são as 3 áreas que nós trabalhamos, dentro de diferentes setores. A área financeira, diria que somos uma empresa única, porque na realidade temos uma equipa global, uma equipa sénior, uma equipa disponível, uma equipa preparada para encontrar muitas vezes uma agulha no palheiro. E relativamente ao seu survey, só mesmo referir que, por exemplo, eu talvez me vou socorrer, portanto, nós temos aqui
algumas informações que nos dão uma perspectiva real da própria... portanto, há quanto tempo... Quem preencheu este survey foram diretores-gerais, country managers, CEOs, tipicamente com um número percentual com mais de 46% de profissionais com mais de 7 anos na função, não na empresa, mas na função. Maioritariamente, quem respondeu foram 33%, um terço, cerca de toda desta investigação, foi no setor da indústria, também no setor de produtos profissionais, consultoria, telecomunicações e também serviços financeiros, como não poderia deixar de ser. Maioritariamente, o número de colaboradores por empresa são empresas entre os 50 colaboradores e os 250. E com um volume de negócios maioritariamente, portanto, há aqui um certo equilíbrio, mas entre os 10 milhões e os 50 milhões que fizeram preenchimento, um terço das respostas. Temos também cerca de 26% entre os 51 e os 200 milhões e acima dos 200 milhões empresas na ordem dos 23%. Portanto, estamos a falar de uma abrangência bastante diversificada. Depois temos, talvez seja mais fácil eu recorrer aqui, qual o sentimento, perguntamos aos responsáveis das empresas qual o sentimento em relação à evolução da economia europeia ao longo dos próximos anos e, portanto, há uma certa expectativa nesta altura, porque vários fatores, estamos a falar das guerras, nomeadamente da Ucrânia, também na Palestina, as eleições nos Estados Unidos também podem ser aqui um ponto de viragem, enfim, na economia e no mundo em geral, e naturalmente isto tem um impacto de algum receio em qualquer que seja a decisão de maior otimismo face à economia e à situação das empresas em particular. Fizemos também a pergunta o que é que pensa que irá evoluir na economia nos próximos 2 anos e, portanto, a maior parte, eu diria cerca de 71%, será um crescimento moderado, não é? Portanto, há aqui um certo otimismo, mas com alguma ponderação. Que fatores no âmbito nacional poderão alavancar o crescimento e facilitar a vida das empresas portuguesas? Portanto, aquilo que, de alguma maneira, ficou mais evidente tem a ver com as opções no plano de recuperação e resiliência. Andamos todos, a economia em Portugal, numa paragem e numa certa inércia, porque as coisas não evoluem, as empresas aguardam decisões e guardam, naturalmente, também algum retorno para que possam investir. Vou-vos falar também numa questão, quais são as principais linhas de orientação de negócio da empresa para o presente ano. Naturalmente, aquilo que a maior parte dos responsáveis da empresa querem desenvolver uma política de expansão. Portanto, esta apresentação está no nosso site, depois quem quiser aprofundar mais em pormenor poderá fazê-lo com mais tranquilidade, porque efetivamente é um estudo aprofundado que nos fala não só no estado da economia europeia e nacional, mas também de alguma forma nas competências e nas estratégias que os profissionais mais, de alguma forma, se preocupam. E da minha parte, talvez eu ficasse por aqui, não sei se há alguma questão que eventualmente possa esclarecer. De qualquer forma, agradeço mais uma vez o convite e obrigado também por esta oportunidade. Muito obrigada. Aqui uma visão, eu diria, bastante otimista do país em geral e da contratação e da retenção, que é sempre importante. Também estamos numa boa fase neste momento, não é? Portugal está numa altura que, de facto, estamos em pleno emprego e que encontrar bons recursos não é fácil.
E, portanto, as empresas de recrutamento também estão numa altura mais positiva, o que é ótimo. E esperemos que se mantenha assim. Agora, é precisamente também este é um dos pontos que era a minha pergunta seguinte, que é, será que temos sustentabilidade para tudo isto? E agora virarmos um bocadinho aqui para a questão dos salários em Portugal, da economia, do crescimento. Os salários em Portugal têm crescido, de alguma forma, não digo tão significativamente quanto seria desejável, mas de forma significativa para as empresas. E isto também traz, face aos crescimentos expectáveis, não é? O crescimento da economia, que tem que estar a acompanhar tudo isso, traz-nos aqui algumas dúvidas sobre será que temos sustentabilidade e será que o fator remuneratório é tão importante assim para a retenção e até para o recrutamento? Portanto, percebermos um bocadinho hoje em dia, se calhar mais na ótica do Nuno, mas o Pedro também como empregador e a acompanhar tantos jovens, quais são os fatores que são mais importantes hoje para a atratividade? É a remuneração, são as condições, é aquilo que as empresas oferecem em termos de carreira, ou tudo isto em conjunto pode fazer a diferença, mas os jovens ou quem vem para uma nova empresa procura outra coisa diferente. Um bocadinho isso, lançar-vos um bocadinho este desafio de percebermos todos nós que estamos aqui, ou como contabilistas certificados, ou como empregadores de contabilistas certificados, donos de escritórios de contabilidade, ou até como trabalhadores dependentes, como é que o mercado está a funcionar desta forma e o que é que os jovens, mais para ti e depois para o Nuno, mais na ótica dos candidatos que se candidatam a novos empregos, o que é expectável agora e o que é que se valoriza mais? Obrigado, Paula. Relativamente à perspectiva que vamos tendo dos jovens que colocamos no mercado, eu arrisco-me a dizer que houve aqui uma completa e clara inversão face àquilo que há uma década atrás eram os fatores críticos. Hoje em dia, o salário, do ponto de vista monetário, já não é o fator, o primeiro fator para a maioria dos jovens. Acho que hoje existe aqui um conjunto de outros aspectos que eles valorizam quando procuram, nomeadamente, o primeiro emprego. E tem muito a ver com aquela minha primeira intervenção. Tem a ver com a necessidade de se sentirem parte de algo, tem a ver com a necessidade de se sentirem integrados no ecossistema para onde vão trabalhar. E muitas vezes essa sensação ou o suprir essa necessidade que esta geração tem sobrepõe-se a uma variação salarial. Há depois aqui, e não conseguiria expô-lo de forma tão brilhante como aqui fez, há depois aqui também a questão do employer branding. É importante hoje qual é a imagem que a empresa projeta. E muitas vezes olhamos só para a questão da imagem que a empresa projeta na captação de clientes, no aumento do volume de negócios, mas hoje em dia, cada vez mais, também na atração e na retenção de talento, esta questão associada ao employer branding tem um peso grande. Damos aqui alguns exemplos relativamente rápidos. Hoje em dia, quando os estudantes terminam uma licenciatura, muitos deles com 20, 21 anos, quase todos sem experiência profissional, quase todos muito idênticos do ponto de vista de perfil, e quando se pergunta o que é que vocês procuram, as respostas são muito variadas, mas a esmagadora maioria já não diz eu procuro o salário mais elevado. Não é a prioridade no acesso ao mercado de trabalho. Poderá ser depois, do ponto de vista da retenção, um fator que vai ganhando importância à medida que constroem as suas carreiras. Agora, no acesso, não é. No acesso procuram, voltamos ao mesmo, coisas muito mais imediatas. E o que é que são coisas mais imediatas? Qual é o meu papel na organização? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou contribuir para o todo? Outra questão que questionam muito e que para eles é um fator crítico na escolha, tem que ver qual é a perspectiva que a empresa tem para mim? Existe uma perspectiva de construção contínua de carreira ou é uma perspectiva de estagnação? E recordemos que esta é uma geração imediata, precisa de conhecer, para se sentir integrada, precisa de conhecer qual é o percurso que ali lhe está
destinados se tudo correr bem? Terceiro, qual é o papel da organização na sociedade? Hoje em dia, questões relacionadas com a sustentabilidade empresarial são importantes. Estes jovens têm uma educação de base muito diferente daquela que existia. Privilegiam empresas que são sustentáveis, que têm um impacto positivo na sociedade, em detrimento de um salário maior em empresas onde estas características não existem. Existe depois também aqui uma outra questão que tem a ver com o balanceamento entre a vida profissional e pessoal. É sem dúvida um fator que é importante. Para esta geração que acede ao mercado de trabalho é preferível receber menos salário, mas ter uma capacidade maior de equilibrar aquilo que é a vida profissional com a sua vida pessoal. E muitas vezes voltamos a bater no mesmo. A questão da atratividade é gerida de uma forma incorreta, porque muitas das ofertas que existem continuam a tentar diferenciar-se das demais única e exclusivamente por salário. E este já não é o fator crítico. E quando eu digo já não é o fator crítico, não é para a maioria. Existirá sempre pessoas para quem é. Agora, na maioria, este já não é o fator crítico. Hoje já temos um conjunto de outros fatores que decorrem muito da forma, e foi dito anteriormente, da forma como esta geração cresceu, da forma como ela desenvolveu competências, da forma como ela vê o mundo, que faz com que elas sejam mais importantes. Portanto, relativamente aqui à questão da sustentabilidade, eu diria que hoje em dia a questão financeira, e que muitas vezes é aquela que também poria em causa a sustentabilidade da entidade, já não tem forçosamente que ser o fator crítico numa oferta de trabalho. Já não é por esse que o acesso ao mercado de trabalho se faz. É também por ele, obviamente. Mas existem um conjunto muito mais vasto. Quase nenhum, e para terminar, quase nenhum jovem hoje no acesso ao mercado de trabalho, por muito bem pago, vai escolher um emprego que lhe digam: olha, isto é preciso trabalhar muitas horas, não sei a que horas vai sair, não sei que qualidade de vida vai ter. Em termos de progressão, não, isto é para ficar por aqui, depois logo se vê. Então, e qual é o objetivo da empresa? Não, o nosso objetivo é ter lucro, o nosso objetivo é prosperar do ponto de vista financeiro. Isto já não são preocupações. Há uma metáfora que é muitas vezes utilizada e associada a esta geração toda, estas últimas gerações, que tem a ver com o estilo de liderança, e eu termino com isto, que é, estes jovens, quando se fala de estilos de liderança, têm, apesar de não terem passado por isso, têm uma afeição grande ao tipo de liderança militar. E por uma razão simples, porque na base da liderança militar está sempre um pressuposto que é: o topo sacrifica-se para que o resto funcione. E muitas vezes, no contexto organizacional, no setor privado, e público também, mas no privado mais, o que existe é exatamente o contrário. Eu estou disposto a sacrificar as pessoas para ter sustentabilidade financeira. Esta geração não procura isso. E por isso é que o fator financeiro é importante, mas não é essencial. Não é para eles diferenciador. Quando se coloca tudo na balança, pesam muito mais outros fatores na escolha do que pesa este. E acho que é aqui que é preciso fazer o clique e é aqui que é preciso trabalhar no sentido de perceber o que é uma oferta completa, o que é um pacote completo que seja atrativo para esta geração. Obrigada, Pedro. De facto, cada vez mais os jovens, e até os menos jovens, procuram outras formas de satisfação no trabalho. E isso é importantíssimo. Eu acho que a maior parte das condicionantes ou das características dos jovens não estão erradas. Mesmo na nossa visão, que num primeiro momento podemos achar que não é igual à da nossa geração, eu acho que estão corretas. Tudo tem que ter o seu ponto, tudo tem que ser o seu tempo, o equilíbrio entre os tempos pessoais e os tempos de trabalho tem que ser importantes. Não quer dizer que numa altura em que seja necessário não possa, obviamente, haver a dedicação necessária excepcionalmente, mas de facto esse é um equilíbrio necessário para toda a sociedade e, portanto, acho que é algo que é fundamental. Portanto, não sai fora daquilo que nós parámos um bocadinho para pensar, é a realidade que é correta, não é? Passo-lhe então, Nuno. Bom, na realidade, a minha opinião
sobre este tema. Tem muito a ver com a questão do bem-estar. Um jovem que sai da faculdade, aquilo que ele quer é experienciar algo de positivo. Quer experienciar pessoas, colegas, amigos, quer aprender. E, efetivamente, a questão do valor económico não é de todo importante para ele. É elementar, é básico e é perceptível por isso. Eu, quando comecei a trabalhar, o meu objetivo, sou-vos sincero, o meu objetivo não era aprender, era ganhar dinheiro. Porquê? Porque eu dependia muito de mim para ter as minhas coisas. Esta geração está ligeiramente acima daquilo quando eu era jovem, porque esta condição para eles já está salvaguardada. Portanto, eles não têm que se preocupar com isto. Eles já estão a pensar um pouco mais além. Por isso é que eu acho que esta geração é muito interessante, muito valiosa e com muito conhecimento. E que nos surpreende todos os dias, que nos ensina todos os dias e que nós também tentamos, de alguma forma, cooperar e também dar-lhes algumas dicas daquilo que nós sabemos enquanto profissionais, enquanto pessoas. Mas, no fundo, é uma geração extremamente rica. E eu acredito, eu sou um otimista por natureza, como já se devem ter apercebido, mas acredito muito nesta geração. Acho que é, e nós vemos claramente que quando vemos 30% dos jovens a sair do país, que nasceram em Portugal e que saíram do país, é porque efetivamente eles procuram uma ambição melhor. E estamos a falar de jovens qualificados. Há 40 anos atrás tínhamos provavelmente 20% ou 30%, agora não vos consigo dizer com exatidão o valor percentual, mas eram pessoas menos qualificadas. Portanto, nós estamos perante um grau de exigência dos jovens muito acima daquilo que era expectável. E, portanto, isto também é importante valorizar e perceber que aqui o capital essencial para lealizar ou para criar engagement ou para manter o profissional na empresa vai ser, não é o chefe, mas será a pessoa com quem ele vai trabalhar e vai querer criar também condições para se tornar parte da equipa, para se tornar parte de uma unidade produtiva, para se tornar parte de um conjunto e ser bem recebido. Portanto, estes jovens aquilo que procuram são boas lideranças sustentáveis. Não há empresas sustentáveis se não houverem líderes sustentáveis. Obrigada. Última reflexão. E agora virado para o contabilista certificado, no dia do contabilista certificado, qual é o peso, o que é que significa um contabilista certificado na sociedade? Visto mais na ótica de um contabilista e de quem está de fora. Bem, eu serei sempre suspeito para falar. Eu concordo inteiramente com a visão que foi aqui apresentada pela Paula no início. O contabilista certificado é indispensável ao normal funcionamento das organizações e é indispensável ao normal funcionamento da sociedade. E concordo inteiramente que muitas vezes somos nós próprios que não temos a capacidade, não é de ver isto, é de assumir este papel. Porque o assumir este papel de sermos indispensáveis, o assumir este papel de termos algo relevante a dizer, a fazer, no contexto da criação de valor de uma empresa, também traz responsabilidade. E às vezes não queremos lidar com essa responsabilidade, mas sem dúvida nenhuma que de todas as profissões no contexto das ciências empresariais, esta é aquela que tem maior margem para crescer, por um lado, é aquela que está num cornerstone, que está aqui numa fase em que pode, de facto, ainda ganhar maior notoriedade, sair desta lógica que nós ainda temos muito enraizada na sociedade, uma lógica operativa, para uma lógica mais estratégica, mais de consultoria, e temos que ser nós também a querer. Temos que ser nós a fazer por isso. Temos que ser nós os primeiros a valorizar aquilo que fazemos e a demonstrar do ponto de vista social, a demonstrar dentro das organizações com quem trabalhamos,
que o papel do contabilista é de facto indispensável, mas que pode ainda ser diferente. Tudo isto que temos vindo a falar sobre a questão da inteligência artificial, sobre a questão da automação, isto não são de forma nenhuma ameaças. São desafios. E são desafios que nos podem levar a ter uma posição ainda mais relevante no contexto da cadeia de criação de valor. Porque nos vão libertar daquilo que pode ser facilmente feito pelo conceito máquina e liberta-nos para aquilo que só pode ser feito pelo ser humano. E é aqui que o contabilista certificado pode continuar a aumentar a sua notoriedade, pode continuar a tornar-se indispensável naquilo que é o normal funcionamento das empresas. O grande desafio e a grande pergunta que fica é: queremos isso? E eu acho que a resposta tem que ser inequívoca e tem que ser afirmada diariamente. É sim, queremos. Sim, é este o caminho. Sim, é para aqui que nos devemos dirigir. Porque se todos tivermos essa certeza, garantidamente, que vamos conseguir afirmá-la perante terceiros, e essa percepção vai se tornando cada vez mais notória, e à medida que essa percepção se torna mais notória, o que vai acontecer é aquilo que falava há pouco. É que vamos ter a capacidade de aumentar os níveis remuneratórios, vamos ter a capacidade de aumentar a notoriedade da profissão e criamos aqui um ciclo virtuoso. Portanto, à pergunta qual é a minha percepção aqui sobre o futuro do contabilista certificado, só pode ser muito positiva, e acima de tudo depende de cada um dos contabilistas certificados, de cada uma das dezenas de milhares de contabilistas certificados, querer afirmar-se, querer assumir esta responsabilidade e estar disposto a entregar aquilo que depois nos vai ser exigido. Porque competentes para esse fim, não tenho a mínima dúvida que somos. Falta-nos dar o passo, ser afirmativos e dizer: somos nós que vamos fazer isto, somos nós que vamos aumentar esta percepção sobre o valor daquilo que nós criamos. O desejo para o futuro é que todos os dias possamos dizer que sim a este desafio, possamos fazer mais, possamos fazer melhor, porque certamente que daqui a um ano, quando discutirmos estes assuntos, estaremos muitos passos à frente e estaremos já a pensar como é que podemos ainda acrescentar mais valor. Porque aqui, todo este processo relacionado com a inteligência artificial, com a automação, só é benéfico para nós. Só pode trazer vantagens se nós olharmos para ele de uma forma positiva, de uma forma construtiva e assumirmos aquilo que é nosso por direito e aquilo que depende só das nossas competências, que são, na esmagadora maioria dos casos, muito, muito elevadas e muito, muito essenciais ao normal funcionamento do tecido empresarial. Muito obrigada. Sem dúvida, os pontos-chave. Ora, muito bem. Esta é uma pergunta difícil. Isto não está fácil. O papel do contabilista no mercado e no futuro. Ora bem, eu sei que estou aqui rodeado de contabilistas 100% envolvidos na matéria e, portanto, eu não sei como é que vou sair daqui. Eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras daquilo que é o futuro do contabilista em Portugal. Bom, é óbvio que toda a gente sabe que, atualmente, com a questão da digitalização e da inteligência artificial, todos os empregos estão em causa. Todas as atividades estão em causa e vai depender muito, e esta é a minha convicção, da forma como nós estivermos envolvidos e estivermos predispostos a aprender com qualquer que seja a pessoa que resista a este novo modelo daquilo que é a automação e a inteligência artificial, vai ficar completamente para trás. Portanto, não adianta resistir. É que não vale a pena. Se alguns de vocês se recordam que em 1998, penso que foi em 98, se calhar estou errado, os anos vão passando, talvez, não estou bem presente se foi na década de 90 ou na década de 80. Garry Kasparov joga uma
das partidas de xadrez mais sonantes do mundo, que foi jogar uma partida contra um grande computador que se chamava na altura Deep Blue. E, portanto, as atenções estavam viradas para saber quem é que ia ganhar verdadeiramente aquele desafio. E era previsível que, mais ano, menos ano, a máquina ganhasse ao homem. Bom, a partir daqui foi um despoltar de acontecimentos sucessivos em que a máquina continua a ganhar algum espaço ao colaborador e ao trabalhador de qualquer empresa. Aliás, penso que há já uma perspectiva na revista Time que em 2050 o melhor CEO será a inteligência artificial. Portanto, o gestor da organização tem neste momento o seu posto de trabalho em causa. Ora bem, isto altera completamente todos aqueles princípios que nos foram ensinando ao longo deste percurso. É inevitável que nós temos que ter uma capacidade grande de adaptabilidade, de receptividade, porque é evidente que nós não podemos competir com as máquinas em determinadas funções. Porque, reparem, elas trabalham 24 horas por dia e não precisam de fazer intervalo. Elas trabalham a semana inteira e não precisam de ir de férias. 365 dias por ano, sempre a trabalhar. Portanto, é impossível, não vale a pena. Portanto, aquilo que nós podemos efetivamente fazer é a tal diferenciação. Nós temos que ser capazes de aprender, temos que ser capazes de nos adaptar e fazer algo diferente e, de novo, que aquilo que a máquina nunca vai conseguir fazer, que é ter a sensibilidade para tomar uma decisão. Eu dir-vos-ia que nós temos três grandes sentidos. Temos a parte racional que todos nós conhecemos e estou a falar perante contabilistas. Temos depois uma vertente mais humana que é despoltada no coração, mas depois temos, digamos, uma hormona no intestino, curiosamente, em que nos permite ter o tal sexto sentido, que muitas senhoras se valorizam de ter o sexto sentido. Eu digo isso lá em casa, porque na realidade tem mesmo o sexto sentido. Mas o sexto sentido é derivado essencialmente àquilo que as mulheres conseguem fazer e que os homens não conseguem fazer. É que elas conseguem fazer 3 e 4 atividades em simultâneo e terminá-las todas com sucesso. Porque estão habituadas a isso. A experiência diz-lhes isso. E conseguem ter esta sensação e este espírito de quase adivinhar o que é que vai acontecer pela sua experiência. Portanto, nós temos que cada vez mais, como um todo, como seres humanos inteligentes, se conseguir aprender, tirar partido e informar. Temos que nos informar, formar cada vez mais, e aqui o papel da ordem tem um papel muito importante. Muito obrigada. Estamos a terminar este painel. Foi um painel muitíssimo interessante, deixou-nos aqui reflexões e comentários muito importantes, mas que acho que todos nós nos identificamos bastante. Quanto à questão da inteligência artificial, de tudo aquilo que vem de novas tecnologias, eu acho que neste momento, e eu não diria num longo prazo, porque já não podemos adivinhar a longo prazo hoje em dia o que é que estas matérias vão influenciar ou não a nossa vida, mas eu diria que num curto prazo, 5 anos pelo menos, eu acho que ainda temos a capacidade de virar a nosso favor todas estas ferramentas, não é? E usá-las como oportunidades, como alavancagem até para a profissão, porque realmente o contabilista perdia muito tempo e perdeu sempre ao longo da sua vida a tratar, a registar matérias, a registar operações e não fazia aquilo que ele sabe fazer bem, que é analisar, que é avaliar, que é acompanhar o empresário, que é aconselhar, que é estar na base também na ajuda da decisão. E agora, com todas estas tecnologias, e isto é uma boa notícia para os jovens, talvez por isso é que a profissão agora está mais atrativa, é que de facto hoje em dia já conseguimos substituir muitas destas tarefas por ferramentas informáticas. E este é o futuro, e é aí também que a Ordem não tem dúvida que terá que ajudar neste caminho, que é pôr ao nosso serviço estas ferramentas, estes mecanismos, a inteligência artificial que ainda tem, enfim, uma enormidade de opções, uma enormidade de oportunidades,
a favor da profissão. E, portanto, temos aqui, não sabemos para o futuro o que é que será, não é? Daqui a 10, 20 anos, não sabemos se realmente o CEO das empresas vai ser uma máquina, não é? Enfim, tudo é possível neste limite de algo que não controlamos, mas para já é usar tudo aquilo que temos a nosso favor e para a melhoria, obviamente, daquilo que a profissão pode usar a seu favor, ficando o contabilista certificado com aquilo que é humano, tal, na tomada de decisões, naquilo que as máquinas, apesar de estarem cada vez mais modeladas para fazer melhor, eu ainda sou muito cética em que esse dia chegue, que um CEO possa ser uma máquina. Por isso, vamos aproveitar as oportunidades, vamos aproveitar estas reflexões hoje deste painel para trazer para a profissão as melhores coisas, as melhores práticas, as melhores formas, as melhores oportunidades, e é esse que é o caminho que queremos traçar e que a Ordem estará aqui, obviamente, para ajudar neste grande caminho que temos pela frente, um caminho constante de desafios, mas o que é importante é usarmos os desafios a nosso favor, transformá-los em oportunidades e seguirmos em frente. Portanto, é este o caminho que eu acho que também ficou aqui muito presente nestas intervenções e é o caminho que os contabilistas certificados terão que fazer para o futuro e que não tenho dúvida que é um caminho positivo e de muito sucesso, e é para isto que vamos trabalhar. Obrigada a todos, este painel conclui-se assim e vamos ter então um intervalo agora e muito obrigada a todos. Agradeço então a presença de Pedro Pinheiro, Nuno Moreira e naturalmente de Paula Franco. Nós vamos então, como já aqui foi referido, vamos para um curto intervalo de sensivelmente 15 minutos. Voltaremos por volta das 16h25. Muito obrigado e até já. I know you must follow the sun wherever it leads. But remember, if you should fall short of your desires, remember life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my loving one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough, keep me from you. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough, keep me from you. Ain't no mountain high enough, nothing can keep me from you. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough, keep me from you. Ain't no mountain high enough, nothing can keep me from you. Vamos agora ouvir falar sobre marketing e liderança na profissão. Cabe a Bruno Ribeiro, Marketing Leader da Accenture Song, vir precisamente partilhar connosco as suas reflexões sobre este tema. Obrigado. O apontador. Aqui. Muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado pelo convite. E espero que possamos desfrutar aqui de alguns momentos de pensamento e de reflexão sobre esta questão do marketing. Eu sou psicólogo, portanto o marketing é uma paixão e como acabámos de ouvir, as paixões são absolutamente fundamentais e não as devemos negar e devemos tentar encontrá-las. Por outro lado, enquanto psicólogo, os meus conhecimentos de contabilidade são praticamente nulos. Apesar de já ter tido as minhas empresas e de reconhecer que sem um bom contabilista e sem um bom apoio da contabilidade não conseguimos fazer nada.
Mas hoje trata-se de marketing, o tema marketing e liderança, e escolhi este subtema ou esta provocação de vender o contabilista. E tentar perceber, ou tentar discutir convosco um pouco, como é que se pode vender o contabilista, mais do que a profissão, mais do que a contabilidade, como é que se vende o contabilista. Começando pela definição da Porta Editora do que é o marketing. O marketing, um conjunto de ações e técnicas que têm objetivos, que é uma estratégia que implementa uma estratégia comercial, que lida com todas as dimensões da empresa, do produto, do serviço, que olha para tendências, que tenta antecipar aquilo que o mercado vai querer. Enfim, parece muito mais complexo do que é. Na prática, o marketing acaba por ser algo relativamente simples, em que o grande desafio é conseguir torná-lo algo pessoal, algo muito original, e original no sentido de verdadeiro, e que o consigamos implementar de uma forma consistente ao longo do tempo. É fácil pensar que o marketing é só comunicação. Quantas vezes já ouvimos? Não, eu já ouvi. Pronto, lá veio o tipo do marketing, vem dizer umas coisas giras, engraçadas, para gastar muito dinheiro e para fazer aí uns anúncios. Depois interessa se calhar começar por aqui, que é o marketing não é só comunicação. Apesar da comunicação ser provavelmente o aspecto mais visível da atividade do marketing, quando falo em comunicação, falo em publicidade, falo nas relações públicas, falo nestes momentos em que estamos aqui a partilhar e a conviver uns com os outros. Mas a comunicação, o marketing não se define só pela comunicação, por muito que essa atividade tenha impacto. Isto é provavelmente a teoria mais basilar do marketing, do Kotler, que define os 4 Ps. Hoje em dia já vão para aí nos 8 ou nos 9 Ps, já não sei, já perdi um bocado a conta, mas essencialmente produto, promoção, localização e preço. E o marketing, para funcionar, estas 4 variáveis têm que ser muito bem equacionadas, têm que estar interligadas e têm que ser consistentes naquilo que depois se traduz num produto ou num serviço que chega aos consumidores. Consumidores é um termo bom. No produto, no que é o produto, como é que definimos o nosso produto, o que é que estamos a vender, porque nós estamos sempre a vender, o que é a promoção e como é que divulgamos esse produto, como é que damos a conhecer aquilo que é a nossa atividade, aquilo que é a nossa mais-valia, a localização, onde é que está o nosso produto, como é que eu posso aceder a ele, onde é que as pessoas o vão poder encontrar e vão poder interagir com ele, e o preço enquanto uma variável que, não devendo ser a variável mais diferenciadora, como todos sabemos, o preço é sempre uma variável muito, muito relevante. E, portanto, quando pensamos em marketing e quando queremos definir uma estratégia de marketing, concretizá-la depois numa estratégia comercial, pelo menos estas 4 dimensões têm que ser equacionadas e não vale a pena pensar como é que vamos vender um determinado produto, sobretudo vender um determinado serviço, sem contemplarmos quais são as definições que temos para cada um destes pontos e como é que eles vão funcionar de uma forma articulada e em conjunto. O marketing serve, e enquanto disciplina e enquanto atividade, serve exatamente para conseguir construir uma proposta de valor e para que se pense dessa proposta de valor, do produto, do preço, da promoção, que são as variáveis mais funcionais, em tornar essa proposta de valor relevante, algo que interesse a um público a quem está disponível para a comprar, que seja diferenciadora, porque é que me hão de comprar a mim e não hão de comprar ao próximo, e que seja competitiva. Ou seja, porque é que a minha proposta de valor supera aos dos outros, tem de mais-valia e me consegue diferenciar e ser mais eficaz do ponto de vista comercial. Sem querer ser muito teórico, e resumindo esta ideia, fazer marketing é vender. E se pedirmos uma definição de marketing, escusamos de decorar estas 4 frases que aqui estão, ou estas 4 linhas que aqui estão,
Muito simplesmente, fazer marketing é vender. Marketing só faz sentido se conseguirmos vender, se conseguirmos concretizar em vendas, se conseguirmos que o marketing faça crescer o nosso negócio. E quando pensamos num contabilista, o que é que o contabilista tem que vender? Tem os seus produtos e serviços, claro que sim. Tem o seu espaço, há estruturas maiores que têm que vender uma estrutura, há uma vertente mais de estruturas mais pequenas ou até de empresários em nome individual, mas essencialmente o que se tem que vender aqui é uma pessoa, é uma figura, é o contabilista, e aquilo que o contabilista tem que ser por regra, por estar estabelecido na profissão. O contabilista tem que ser uma pessoa credível, tem que ser uma pessoa conhecedora, tem que ser alguém que tem capacidade para entender um negócio, enfim, um conjunto de variáveis que vocês conhecem-nas bem melhor do que eu, e isto é que é preciso vender e encapsular numa relação de confiança, numa relação transparente e numa relação próxima com quem são os nossos clientes. E tentei elencar aqui 3 ou 4 pensamentos sobre, se tivesse que vender um contabilista, como é que se vende o contabilista. E o primeiro ponto foi, ok, vamos identificar o que é que cada um tem de único. Quais são os meus pontos fortes, quais são as competências, onde é que eu me distingo, quais são os meus valores, quais são a minha personalidade. Nós estamos numa relação em que estamos a lidar com pessoas, em que temos pessoas a lidar connosco, e, portanto, os valores relacionais e de natureza humana são absolutamente fundamentais. E dentro desta análise tentar encontrar aqui, ou formular aqui, uma proposta de valor. Por um lado, temos aquilo que é obrigatório para um contabilista ser, e todos os contabilistas têm que garantir isto: a seriedade, o rigor, a competência técnica, a disponibilidade. Mas depois temos que pensar o que é que eu tenho que os outros não têm. Como é que eu posso ser diferente do meu colega / meu concorrente? Ele, ao escolher uma pessoa, ao escolher os meus serviços, necessariamente não está a escolher os serviços do outro. Portanto, o que é que eu tenho que me vai distinguir dessa pessoa, que possa ser competitivo, que possa ser diferenciador e que me possa posicionar junto dos meus potenciais clientes como uma proposta de valor superior àquela que é a do meu concorrente. E trouxe aqui 4 exemplos. Obviamente que são exemplos muito aspiracionais e que é difícil repetirmos no nosso dia-a-dia, mas quando pensemos em qualquer coisa que seja única, que defina. O ideal é que nos consigamos definir a nossa proposta numa palavra. O que é que faz de mim uma coisa absolutamente única que mais ninguém consegue, ou que pelo menos mais ninguém consegue como eu? E temos o caso do Cristiano Ronaldo, que é o exemplo provavelmente o exemplo máximo do que é a superação, do que é uma história de conquistas, de crescimento. Trouxe a Ana Moura, que é um exemplo do que é a contemporaneidade de alguém que conseguiu juntar aquilo que de mais clássico e até se calhar um bocadinho triste do fado com aquilo que é hoje em dia a necessidade de chegar a novos públicos, de reinterpretar as artes mais clássicas. O chefe Avilés, que é um exemplo de inovação, alguém que pegou na gastronomia portuguesa e que a tem vindo a recriar e a ser muito bem sucedido com isso. E aqui, elogiando também o orador anterior, o Tomás Moraes, que é um exemplo de liderança que todos conhecemos e respeitamos e cujo trabalho é subejamente conhecido. E, portanto, é este ponto, como nestes casos que todos conhecemos, temos facilidade a identificar, mas são estes pontos que temos que encontrar dentro daquilo que é o nosso valor e a nossa proposta de valor enquanto profissionais. O que é que me torna único? Porque é que hão de querer a minha pessoa? Porque é que hão de querer o meu serviço e não o do próximo, não o do meu concorrente? Outro aspecto importante, criar uma identidade. Ou seja, definimos aquilo que é o nosso posicionamento, o que é o nosso valor, o que é que nos distingue. Vamos tentar materializar um bocadinho isso.
Numa vertente mais fácil e imediata, quando pensamos, ok, vamos pensar que um contabilista é uma marca. E na prática é. Todos nós somos uma marca e, portanto, temos que nos tratar e temos que nos gerir um pouco como se gerem as marcas. Qual é a primeira coisa, ou aquilo que é mais distintivo e que nos faz lembrar mais depressa de uma marca, é a sua identidade. As cores, os logos, as músicas, enfim, todo um património que a marca tenta construir e que, no fundo, cria a sua identidade, a torna distintiva das demais. E connosco é exatamente o mesmo. Na nossa dimensão, devemos procurar o mais possível criar e expressar a nossa identidade. Em cima disso, além de uma vertente mais formal, ter o nosso compromisso, explicar quem nós somos, como é que nós entendemos a profissão, como é que nós entendemos o serviço, o que é que nós prometemos fazer. E conseguir juntar estas duas dimensões numa mensagem e em canais onde seja fácil de apreender e onde facilmente as pessoas consigam, ok, está aqui, é isto que eu estou a comprar e é isto que me estão a querer vender. E depois é só garantir que aquilo que estamos a vender ou que aquilo que estamos a prometer entregar, efetivamente entregamos. Fiz aqui uma pesquisa muito rápida pela net, a ver como é que vários contabilistas se definiam e construíram aqui a sua identidade. São tudo exemplos retirados do Google, sem qualquer critério de conhecimento da minha parte. E, de facto, há algumas lições que saltam e que são relativamente evidentes. Primeiro, já começamos a ter, e comparativamente com outros setores, um nível de profissionalismo bastante avançado. Discutimos, os gostos não se discutem, mas há regras de design que são cumpridas, as mensagens estão claras, dizem aquilo que têm que dizer, têm muitas das funcionalidades que hoje em dia se espera de uma experiência digital. Há preocupação em ter estes meios, há preocupação em ter estes meios atualizados, funcionais, sendo que este é um trabalho que não para. O que é o nosso website, o que é a nossa página hoje, terá necessariamente que ser diferente do que é o nosso website e do que é a nossa página daqui a 6 meses e daqui a 1 ano. A vantagem e a característica dos meios digitais é uma permanente evolução e uma permanente construção. A partir de uma base, evoluir. E evoluir connosco, com o nosso trabalho e com aquilo que temos para mostrar daquilo que tem sido a nossa atividade. De um ponto de vista mais formal, o que é que encontramos? Tipicamente são imagens mais sóbrias, como é normal num contexto de serviços, sites muito informativos, muito orientados para o contacto, para fomentar um contacto pessoal ou pelo menos mais direto e não nos ficarmos só pela experiência do site e daquilo que conseguimos ler. E algumas semelhanças em termos de aspecto, chamemos-lhe look and feel, de alguns concorrentes. E há aqui uma oportunidade de diferenciação, a encontrar onde é que pode ser relevante e como é que se pode fazer aqui também diferente. Outro aspecto que é fundamental, hoje em dia o marketing não é digital, mas é muito. O digital tem um grande peso, é o primeiro canal onde as pessoas vão procurar quando precisam de um serviço, é o primeiro canal onde as pessoas vão procurar quando precisam de obter algum tipo de informação. Nós somos um país com uma adoção dos canais digitais absolutamente fantástica, sobretudo no móvel, e, portanto, é fundamental ter cuidado com esta presença digital.
A presença digital tem uma desvantagem muito grande, que não se apaga, portanto aquilo que fazemos hoje provavelmente vai ficar registado para sempre. Tem uma vantagem muito grande, que é facilmente se corrige. E, portanto, o que fizemos hoje de menos bom e com o qual não nos identificamos, rapidamente temos capacidade para construir e para evoluir num curto espaço de tempo e sem uma necessidade de um conjunto de recursos aos quais possamos eventualmente não ter acesso. Trouxe-vos aqui o exemplo daquela que eu considero que é a rede social mais importante do ponto de vista profissional e onde não faz sentido não estarmos. Qualquer pessoa que tenha uma profissão e que esteja ativo nessa profissão deve ter um perfil de LinkedIn. As redes sociais, muitas vezes discute-se, deve estar nas redes sociais, não deve estar nas redes sociais, faz sentido, não faz sentido. Essa discussão não serve para nada. A única coisa que há aqui a pensar é: as redes sociais existem e eu estou nas redes sociais. Eu tenho duas opções. Ou estou e tento controlar aquilo que está nas redes sociais sobre mim e tenho os meus perfis, ou alguém se encarregará de fazer isso por mim e de falar de mim e de dizer o que lhe apeteça, e eu terei que lidar com isso na mesma. Portanto, é uma questão de opção de como é que eu quero lidar com esse fenómeno, que o fenómeno existe e que o fenómeno me vai atingir. Isso aí não há grandes dúvidas e não há propriamente uma escapatória. Voltando aqui ao LinkedIn, não há regras escritas na pedra, mas há um conjunto de bons princípios ou de boas práticas já relativamente bem estabelecidas, e gostava de partilhar convosco só três ou quatro aspectos que são relevantes. Primeiro, na forma como nos apresentamos, aquela fotografia do LinkedIn em que aparecemos com os filhos ou que aparecemos a sorrir numa camisa havaiana, a não ser que sejamos instrutores de surf, se calhar não convém. Devemos tentar ter uma linguagem e um aspecto adequado àquilo que é a nossa profissão e à forma como querem que pensem de nós. O mesmo relativamente à grande imagem que se pode colocar no topo do perfil. Vamos guardar a praia e a fotografia das férias para outros fóruns. Aqui o que se quer é uma vertente mais profissional e, portanto, tentar encontrar referências que passem a profissão, que passem credibilidade. Não estou a dizer que tenham que ser coisas chatas e cinzentas, não é isso, mas não nos vamos afastar do tema. Isto é uma rede social profissional e o que nós queremos passar aqui nós somos bons profissionais, somos profissionais competentes e, portanto, não é aqui o espaço para mostrarmos muito daquilo que é a nossa vida para além do trabalho. Outro aspecto importante é falar da experiência profissional. Tentar não deixar a experiência profissional só no ano X eu fiz Y. Não, qual foi efetivamente o meu contributo? Eu, quando estava naquela função, o que é que eu consegui fazer com aquela função? Eu consegui melhorar um rácio, eu consegui gerir um negócio difícil, eu consegui evitar, por exagero, consegui evitar uma falência. Mas ter algo que seja mais da vossa história profissional do que simplesmente um registro e uma listagem de experiências. Outra questão que também é importante, sobretudo na dimensão da credibilidade, as redes sociais estão muito orientadas para a interação e para a reação dos outros e para que o nosso valor percebido seja um valor construído muito em função daquilo que dizem de nós, daquilo que nos reconhecem. O LinkedIn funciona da mesma maneira. Devemos pedir recomendações, devemos mostrar aquilo que fizemos e pedir que quem trabalhou connosco, que partilhe a sua experiência na nossa página, que nos faça recomendações sobre as nossas competências. Isto vai criar valor e isto vai estabelecer o maior ponto ou o argumento, ou a forma mais credível de argumentar, que é o boca a boca. Se alguém diz qualquer coisa sobre mim, é muito mais eficaz do que fazer um anúncio,
do que participar numa conferência, do que fazer uma publicação. A opinião do outro, e quanto mais credível for o outro, melhor, mas é a opinião do outro que me vai validar e que me vai potenciar em termos de conhecimento e de valor perante o resto da comunidade que me queira procurar. Isto é verdade, quer com os pares, quer com os supervisores. Um feedback muito importante é o feedback dos clientes. Conseguir que os clientes falem de nós e recomendem o nosso serviço é absolutamente fundamental e tem um valor incalculável. Alguém satisfeito com a experiência do serviço que nós entregamos é alguém que vai falar, no fundo vai ser o nosso embaixador e que não ganha nada com isso. Portanto, é publicidade à borla? Não, é advocacia, é aquilo que nós gostávamos que toda a gente fizesse por nós. Falem bem de nós, digam que nós somos competentes, que nós somos responsáveis, que sabemos aquilo que estamos a fazer, a quem precisa exatamente daquilo que nós temos para oferecer. Este é o efeito perfeito e a página do LinkedIn é um ótimo espaço para conseguir fazer esse efeito. Não é necessário nenhum conhecimento técnico especial. O mais difícil que aqui está do ponto de vista técnico deve ser provavelmente tirar a fotografia. É uma questão de dedicação, leva tempo, mas do ponto de vista de complexidade não é complexo e é algo que está ao alcance de toda a gente e que pode trazer resultados muito, muito interessantes e gerar vendas muito, muito significativas. Outro ponto importante sobre como vender o contabilista, trago aqui a ideia de partilhar conhecimento, interagir com a audiência. Hoje em dia, provavelmente, a palavra que mais se fala no marketing é conteúdo. É conteúdo para tudo. Temos que fazer conteúdo, temos que automatizar a produção de conteúdo, temos que ter conteúdo sobre isto, conteúdo sobre aquilo. Se vê em televisão, e certamente vê a quantidade de produtores de conteúdos que surgiram, essa profissão fantástica. Quer dizer, é impossível passarmos ao lado desta ideia do conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo é tudo. O conteúdo são as histórias, o conteúdo é tudo aquilo que nós temos para dizer, é um relato, é um resumo, é uma entrevista, é uma opinião. Conteúdo é tudo. Mas para ser conteúdo, ele tem que existir. E é aqui que nós nos devemos focar. Como é que nós conseguimos também nós ter algum conteúdo e que esse conteúdo seja valioso e que nos promova enquanto profissionais. E aqui as possibilidades são infinitas. Podemos olhar para vertentes mais técnicas, podemos olhar para vertentes mais relacionais, eventualmente até um pouco mais humorísticas e descontraídas, cuja função é só fixem o meu nome e considerem-me quando precisarem dos meus serviços. E descobri esta história. Confesso que nunca tinha ouvido antes de preparar este deck. História de uma companhia que, com base num dado, um facto que estava ao alcance deles, concluíram que, por não preencherem bem as declarações de impostos, o cidadão americano perdia 1 bilhão por ano. É muito dinheiro. E o trabalho deles é preencher impostos. O que é que eles fizeram? Isto não é uma história complicada, ninguém teve aqui a fazer produções caríssimas. Isto é uma pessoa a falar e simplesmente a explicar isto. E é uma mensagem que todos entendem. Vocês preencheram os impostos sozinhos? Deu nisto. Eu estou cá para vos ajudar. E com a minha ajuda, 1 em cada 5 pessoas recebe mais dinheiro do que estava à espera. Não há mensagem mais simples. Estamos a falar daquilo que as pessoas mais querem quando preenchem os impostos, que é tentar não pagar muito e receber o mais possível. Há um facto que sustenta esta abordagem
e depois há só a forma de passar esta mensagem. Neste caso optaram por passar num vídeo, dá para passar em qualquer um dos canais que temos vindo a falar até agora. E como estas histórias, há de certeza muitas outras que podem ser interpretadas nesta vertente um bocadinho mais lúdica, que podem ser interpretadas de uma forma mais séria, mas o que é importante é que tenhamos estes pontos de contacto e que a partir daqui consigamos interagir com aquilo que são as nossas audiências. Dá trabalho, dá trabalho pensar nisto, dá trabalho encontrar as histórias certas, dá trabalho encontrar formas interessantes de falarmos com as pessoas e de conseguirmos que elas reajam àquilo que estamos a dizer, mas compensa muito. Outro ponto fundamental, além de contar uma história, é esta ideia de criar relações. Bom, certamente que estou a falar com uma audiência que percebe isto, estou numa conferência, em modo de interação e de networking, portanto percebem o valor de criar relações e de termos conteúdo, de termos uma história para contar, neste caso aos nossos colegas, aos nossos parceiros. E gostava só de voltar aqui ao ponto do boca a boca, que é nestes fóruns que muita dessa informação e muito dessa experiência acontece. Boca a boca é 5 a 10 vezes mais eficaz do que qualquer outra abordagem comercial. 5 a 10 vezes. Mesmo que seja só 5 vezes, é um número absolutamente... não faz sentido comparar sequer com outros meios. A diferença do anúncio de televisão para uma newsletter também é muito significativo, de modo nenhum é 5 vezes mais eficaz. E porquê? Nós quando falamos e quando passamos uma mensagem de uma pessoa para a outra neste efeito boca a boca, estabelecemos uma confiança e uma credibilidade, que obviamente é a confiança e a credibilidade do emissor, mas que é impossível de reproduzir, seja com que método for. Tem um custo-benefício baixíssimo. O custo de dizer bem, de dar uma informação positiva sobre um colega, sobre uma experiência de trabalho que tivemos com alguém, é próximo do zero. Tem uma taxa de conversão elevadíssima. A partir do momento que temos essa recomendação, a probabilidade de irmos ter com essa pessoa, de solicitarmos um serviço ou de pelo menos iniciarmos uma relação comercial é muito, muito grande. Tem elevado alcance orgânico. Alcance orgânico é aquele que não é pago, que acontece naturalmente. Uma boa história, uma boa referência é uma coisa que se espalha com alguma facilidade. E tem a questão, obviamente, da fidelização e da garantia que, quando alguém reforça a experiência e o valor do outro, isto tende a criar fidelização e tende a fazer com que as pessoas não procurem mudar. Por último, falando aqui um bocadinho daquilo que eu acho que hoje em dia os marketeers e os contabilistas têm mais em comum, que é uma paixão e uma valorização dos dados que eu acredito na contabilidade sempre existiu, mas que para o marketing é uma coisa relativamente nova. Isto é um exemplo neutro, mas daquilo que hoje em dia conseguimos saber sobre a atividade das nossas plataformas de comunicação. E aquilo que nos permite este tipo de informação, estamos a falar do número de pessoas que, por exemplo, visitam o nosso site, o número de pessoas que visitam repetidamente o nosso site, o número de pessoas que vão ao nosso site e que fazem mais do que um clique, o número de pessoas que vão ao nosso site e que ficam mais de X tempo numa determinada página, qual é a hora em que as pessoas nos visitam mais, quais são os períodos mais mortos, qual é a verdade da utilização de visita às nossas plataformas numa semana, qual é a verdade durante um mês, qual é a verdade durante um ano. Portanto, conhecer hoje em dia quem tem interesse nos nossos serviços, quem nos procura, continua a ser difícil, mas há muito mais formas de conseguir chegar lá. E isto hoje em dia é a paixão dos marketeers, é olhar para estes números todos e conceber estratégias para otimizar tudo o que são estas taxas de conversão e de retenção e de adoção.
E ter esta informação do nosso lado é absolutamente preciosa. Não é particularmente complexo interpretar a informação que está aqui. Não exige um conhecimento que não possa ser adquirido de forma voluntária e autodidata. E, de facto, o que se consegue retirar deste tipo de análise é fundamental e é uma grande ajuda para fazer crescer o nosso negócio. Por último, espero não ter falado de chinês. Acho que não. Acho que o marketing é uma coisa que está ao alcance de todos, uma área com a qual nos devemos preocupar, porque não basta sermos bons, é preciso que também saibam que somos bons e que nos recomendem como tal. E é preciso não ter medo de arriscar e desenvolver este tipo de atividades. Obviamente que não sabemos tudo, obviamente que se calhar sabemos muito pouco, mas o conhecimento hoje em dia está altamente disseminado e ao alcance de qualquer um. Entre o que não conseguirem encontrar no Google e o que o ChatGPT não vos consiga responder, e não vai sobrar muito, um é inteligente e o outro tem um arquivo absolutamente fantástico, venham ter com a ordem, porque certamente tem aqui um parceiro para vos ajudar e mais robusto e especialista do que quer o Google, quer o ChatGPT. Muito obrigado pela vossa atenção. E se quiserem colocar alguma questão, estou ao dispor. Muito obrigado. Muito obrigado a Bruno Ribeiro pelas dicas que aqui partilhou connosco sobre marketing e liderança na profissão. Estamos a aproximar-nos do final das nossas comemorações, pelo menos aqui no auditório, e enquanto aqui se ultimam os preparativos, da minha parte e em nome da Ordem dos Contabilistas Certificados, aproveito para agradecer a vossa presença e convidar-vos posteriormente para um porto de honra que será servido nos espaços exteriores desta sala. Tenham um resto de um excelente dia do contabilista, tenham um bom fim de semana